Dando continuidade aos nossos estudos do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Circuito elétrico e mediúnico. Vejam, meus amigos, sempre a ligação entre a ciência, porque é o mesmo processo, entendam? Isso logo, logo, em muito pouco tempo, estará claro para a ciência. Mas vamos continuando. Chamamos corrente elétrica ao deslocamento da massa elétrica através de um fio condutor, quando a intensidade e o sentido da propagação da corrente são invariáveis, dizendo que uma corrente é contínua ou direta. Quando a intensidade e o sentido variam periodicamente, obedecendo a um movimento de vai e vem, temos a corrente alternada. Também na mediunidade, podemos ter uma corrente contínua ou direta, nos casos de passividade absoluta, quando a corrente mediúnica caminha tão somente do espírito comunicante para o médium. Do mesmo modo, podemos ter corrente alternada, quando o médium age com o seu pensamento sobre o espírito comunicante. Nos casos de manifestações de entidades sofredoras, através da corrente alternada, a mente do médium poderia auxiliar na doutrinação. Mas essa corrente alternada também pode explicar o grau de interferência do médium na comunicação recebida. Denominamos circuito elétrico o conjunto de aparelhos onde se pode estabelecer uma corrente elétrica. O gerador é a parte interna do circuito. Os demais aparelhos constituem o circuito externo. Isso está no livro Fundamentos da Física. Estamos falando de ciência. Na verdade, gerador elétrico é o aparelho que realiza a transformação de uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Fechar um circuito é efetuar a ligação que permite a passagem da corrente elétrica. Abrir é interromper essa corrente. Para realizar essas operações, utilizamos-nos de uma chave. Vejamos a analogia que André Luiz faz entre circuito elétrico e mediúnico. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental. Sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente o emissor e o receptor, o circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como seja ideação, seleção, autocrítica e expressão. Para que a corrente elétrica se mantenha, é preciso que o circuito esteja fechado, isto é, que o interruptor esteja ligado. No circuito mediúnico, para que a corrente mental permaneça em circulação, é também necessário que esse circuito se mantenha fechado, que vale dizer que a entidade comunicante tenha o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium em constante equilíbrio. Se o médium mostrar-se desatento, a corrente de associação mental não se articula. Nós sabemos, meus amigos, que o nosso cérebro tem ondas elétricas. A gente não faz um tratamento? A gente não faz um exame? Eletro? Eletro, gente. O eletro, não é? Que diagnostica se a gente tem algum problema no circuito cerebral. Eletroencefalograma, não é? Pensemos nisso. Um abraço a todos. Em breve nos encontraremos novamente.